Olá pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo da série 5. E hoje eu quero apresentar 5 livros de eclesiologia. Eclesiologia é um assunto importante que deve nos levar à reflexão, uma reflexão equilibrada, uma reflexão com os pés no chão e com a cabeça no lugar. Porque geralmente quando nós falamos de igreja, e eclesiologia é o estudo sobre a igreja, geralmente as pessoas tendem a ter posições muito apaixonadas, seja em defesa, seja na crítica da igreja de modo em geral, ou da sua própria igreja, da sua própria denominação. É compreensível, por um lado, que haja esses elementos, mas o fato é que nós devemos ter uma reflexão crítica no sentido de analítica, no sentido de não ser uma análise romântica, uma análise romantizada que ache que a igreja é perfeita, que a igreja é totalmente santa, que a igreja é aquilo, é o paraíso divino aqui na terra, porque não é nada disso. A igreja é um coletivo de seres humanos e um coletivo de seres humanos com defeitos, com problemas, com complicações, e que muitas vezes isso se reflete no convívio dessas pessoas. E é claro que tem níveis essas problemáticas. Tem níveis dentro do aceitável, dentro do que é normal, do que é humano, mas também tem coisas que extrapolam em muito o nível do aceitável, do bom senso, do respeitoso, do cristão, inclusive. Por isso não é muito fácil termos grandes teólogos escrevendo sobre igreja e nem grandes obras falando sobre igreja, porque sempre tem aqueles que têm um certo medo da represália que pode sofrer, aquele que tem um certo interesse em agradar a sua própria estrutura eclesiástica, a sua própria denominação, para se dar bem através disso. E isso influencia diretamente no texto e fazendo com que não se há, nesses casos, é claro, uma abordagem isenta, autônoma, criteriosa, acadêmica sobre o assunto igreja. Mas eu separei uma lista especial, uma lista que vale a pena ter na sua casa, uma lista que vale a pena ser lida pelos temas, pelas editoras e também pelos autores dessas obras. E você deve assistir o vídeo até o final, porque os dois últimos são dois grandes pesos pesados dessa lista, com toda certeza. O primeiro deles é Introdução à Eclesiologia, do Salvador Pieninotti. Essa é uma obra importante, uma obra introdutória com conceitos elementares, mas que vale a pena você conhecer, você fazer uma revisão. Provavelmente, dependendo do quanto você tem estudado esse tema, não vai trazer tantas novidades, mas é ótimo para uma revisão de termos importantes desse estudo, que é a Introdução à Eclesiologia, do Salvador Pieninotti, que vale a pena você conhecer com toda certeza. A segunda obra é uma coleção muito legal de vários títulos importantes, de vários autores relevantes da editora Paulinas, que é parceira aqui do nosso canal. Quando você encontrar esse livro com essa capa quadriculada, como um mosaico colorido, bem bonita, saiba que é uma obra muito importante da editora Paulinas, que é justamente uma obra que reflete sobre as relações eclesiológicas. É a obra Eclésia 21. E esse livro que eu estou mostrando aqui no nosso vídeo, na nossa série 5, é A Igreja que Somos Nós, do professor Mário de França Miranda, que foi meu professor no mestrado e doutorado e é um dos teólogos mais capazes que eu já conheci na vida, uma das pessoas com a maior capacidade teológica e cultural que eu já tive o privilégio de conhecer. Essa é a obra A Igreja que Somos Nós, do Mário de França Miranda, da editora Paulinas. A terceira obra do nosso vídeo, 5 livros de eclesiologia, é este livro aqui, A Outra Porta da Igreja,
que foi organizado pelo Alessandro Rocha, pelo Alonso Gonzalez, pelo Cláudio Ribeiro, que eram nomes, né? O Alessandro, infelizmente, já de saudosa lembrança, mas nomes de tradições eclesiológicas diferentes, com outros autores que contribuem para esse trabalho, para esse tema, textos importantes, análise equilibrada, pé no chão, análise crítica, que vale a pena você conhecer. A Outra Porta da Igreja é uma obra organizada pelo Alessandro, pelo Alonso e pelo Cláudio. E é claro, antes de eu lhe mostrar as duas obras peso pesado desses 5 livros de eclesiologia, não saia daí, assista até o final, mas antes eu tenho que lhe fazer um grande convite para você se tornar membro desse canal. Se você optar pelo Café Colonial, você paga R$ 14,99, que vai ser uma contribuição enorme para o nosso trabalho, e nós temos procurado produzir teologia com qualidade e critério acadêmico, de um modo acessível para que todo mundo que chegue aqui possa compreender o que nós estamos falando, e nós temos um compromisso com essa produção e respeito por você que nos assiste. Não é fácil fazer um trabalho como esse sem ter estruturas por detrás, fazendo com carinho, com dedicação, com qualidade, e é claro que o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, é muito importante, e também é mais importante ainda se você puder se tornar membro do nosso Café com Teologia. O quarto livro da série 5 de hoje é Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff. Viu como era um peso pesado mesmo esses 2 últimos, né? Os outros também são igualmente relevantes, mas esses são livros que, além da relevância no conteúdo, se tornaram históricos. Igreja, Carisma e Poder foi o livro que gerou a punição e a sentença contra o Leonardo Boff, lá na década de 80, e esse é um livro eclesiológico, crítico, que o Leonardo Boff reflete que a igreja é a relação entre o carisma e o poder. E toda vez que o poder supera o carisma, você tem um baita problema eclesiástico acontecendo, você tem um enrijecimento da comunidade. Quanto mais ela se enrijece, menos espaço para o espírito, para o carisma ela tem. Então, vale muito a pena você ler esse livro, que é da editora Vozes, Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff. E para fechar a série 5 de hoje, com 5 livros de eclesiologia, a Igreja no Poder do Espírito, de Jürgen Moltmann. Esse livro eu também apresentei na série 5 de obras sobre pneumatologia, porque essa obra cabe perfeitamente para as duas áreas, para a igreja e para a eclesiologia e para a pneumatologia, porque, é claro, não faz sentido uma igreja que não seja pneumatológica. Tem um monte por aí, infelizmente, mas igreja que é a igreja no sentido essencial, ela tem que ter uma dependência e uma relação pneumatológica, uma relação com o Espírito. Esse é um livro que faz parte da trilogia do Jürgen Moltmann. Se você quiser saber qual é essa trilogia, escreva aqui, Trilogia de Moltmann, que eu respondo para você e que eu falo para você. Quem sabe não faço um vídeo, que é uma trilogia histórica que mudou a teologia contemporânea. E aqui está a Igreja no Poder do Espírito, do Jürgen Moltmann, fechando o nosso vídeo de 5 livros de eclesiologia. Espero que você tenha gostado, que você deixe seu like e que você aprofunde cada vez mais o seu conhecimento. Um abraço, tchau, tchau.